Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Ó, agora vai. Sejam muito bem-vindos ao Oráculo GNT com Caio Braz. Desta vez nós vamos entrevistar o astrólogo Edu Melo, que vai contar pra gente o que está acontecendo no mundo e de que maneira os astros alinham tudo pra gente, para que a gente consiga superar isso o mais rápido possível. Pelo amor de Deus. Pelo amor de todos os deuses, que não tá fácil para ninguém. Meu anjo. Eu já rezei pro anjo, pro arcanjo, para todo mundo, minha filha. Transmiti ao vivo com o Du. Agora vai. Finalmente. Aê! Meu filho. Eu tava aqui rindo também. Pode começar a explicação agora. Tentando, né? E olha que doido, foi justamente a gente marcou a live para o começo da Lua entrar em Escorpião, aquela profundidade toda, enfim. E foi bem na troca, na verdade, né? A Lua tinha acabado de sair de Libra e entrado em Escorpião, 5 e pouquinho da tarde. Foi mesmo? Pois é. É mesmo? Pois é. Peraí, calma, eu já vou entrar nessa Lua. Boa noite, Edu, seja muito Boa bem-vindo. noite, boa noite. É Boa muito noite, cara. É aqui que no... Desculpa, também não falei boa noite, porque eu já estava conversando aqui com você, antes de você falando e eu respondendo aqui naquela tentativa de entrar em contato. E, ó, o Oráculo GNT, né? Uma Oráculo maravilhosa. GNT. Eu ouvi o anterior, o Oráculo GNT. Então, assim, aqui a gente fala baixinho, a gente fala Ah, uma consulta, entendeu? Ave Maria, é isso aí. E tá vendo, tem efeito especial e tudo, eu contrato um GNT. Eu sou muito cuidadoso. Edu, bem-vindo. Obrigado, Caio. Aqui no Oráculo a gente vai conversar com, enfim, pessoas de vários setores holísticos, ou também não holísticos, mas que sejam profundos, assim, desde a astrologia, a filosofia, a antropologia e tal, para que a gente possa aprofundar um pouco nesse tema do que está acontecendo no mundo, né? E acho que a astrologia é uma, na minha opinião, é uma ciência, e uma ciência maravilhosa também para que a gente consiga, enfim, interpretar, né? Sim. Primeiro, eu quero entender que lua é essa que acabou de entrar. Se ela melhora, se ela piora, ela mexe com o quê? Já vamos lá. Então, a lua estava em Libra, acabou de Isso. entrar em Escorpião. Exato. Vai o quê? Vai melhorar uma libido? Então, vai melhorar a libido. Sem sombra de dúvida, vai melhorar a libido, ainda mais que a Lua tá cheia, né? Ontem a gente teve a Lua cheia em Libra, e a Lua, quando fica cheia, traz o ápice energético, emocional, as emoções à flor da pele. E quando ela entra em Escorpião, a gente tem uma mudança muito profunda, né? Tem uma mudança muito grande essa transição de Libra para Escorpião, porque Escorpião é um signo de profundidade, então ele leva as questões, além de aumentar a libido, a energia sexual, ele pede para a gente aprofundar nas questões. Então a gente começa a trabalhar em profundidade. Então tem sim uma troca energética muito grande, né? Uma mudança muito grande. Basicamente, é isso. É isso aí, é isso aí. É um momentão. E quem tem a chance tem que aproveitar, né? Basicamente, é isso. Eu ouvi esses dias alguém falando que daqui a pouco vão ter os filhos da quarentena, né? Sim. Né? Que começam a ser gerados agora, entre março e abril. Então, esses filhos vão ser o quê? Capricornianos? Vão ser capricornianos. Tá. Tudo capricornianos. Bem. Os filhos da quarentena tendem a ser capricornianos. No comecinho de finalzinho de dezembro, aí começo de janeiro. Tem quem goste. Olha, não me fala isso, viu? Que eu sou casado com um capricorniano, então você imagina. Pois é, não. Meus pais também são capricornianos. Eu estou ao redor do capricorniano sempre ter. Não, mas na verdade, assim, vamos até pronto. Acho que essa é uma pergunta boa. Vamos lá. As pessoas ficam definindo o tempo inteiro sobre signo solar, assim. Sim. Não é só isso, né? Infelizmente, seria muito mais fácil se fosse, na verdade. Sim. Mas o mapa, ele vai falar muito mais sobre a gente, né? Porque
Sabe quando, às vezes, a conversa até ela pode perder um pouco, assim, do sentido que fica todo mundo assim, ah, não, mas é porque eu sou peixes, então eu sou sonhador. E aí as pessoas ficam se apoiando um pouco. Sim, sim. É óbvio. Acaba servindo como muleta, mas é uma infinidade de aspectos, né? Cada planeta, cada posicionamento do mapa traz influência sobre determinada questão. Mas eu também acho, Caio, que a astrologia é uma ciência maravilhosa, ela serve como bússola para a gente percorrer a vida aqui, mas também a gente está em constante transformação. E o que acontece é que as pessoas tendem a pegar as questões em que servem de muleta e falar assim, não, eu sou desse jeito. E não, assim, a astrologia está mostrando para a gente, você é desse jeito, mas ó, temos para caminhar, temos um processo para caminhar aqui nessa vida. Então, isso não mostra um processo estático e nem definitivo a respeito de um indivíduo, porque eu sinto que a gente está se transformando o tempo inteiro. Então, enfim, não faz sentido a astrologia mostrar algo estático. Ela mostra as tendências, mas de um certo movimento que a gente tem no decorrer da vida também. Uhum. Que três planetas são que estão aterrorizando o mundo atualmente? Ó, Saturno, Plutão e Júpiter. São três, há um tempo atrás já, muitos, os astrólogos todos diziam a respeito disso. Pesquisado. Saturno, Plutão e Júpiter são os planetas que dizem respeito à grande conjunção em Capricórnio. Há muito tempo se fala desse 2020, então eu peguei no comecinho da live você falando a respeito de que já estava previsto isso. Você sabe que a gente já sabia que ia ter uma grande movimentação. Eu comentava com todo mundo que fazia mapa, e enfim, com todo mundo que veio aqui para o Somos Lux, comentava com todo mundo a respeito de uma grande transformação para essa grande conjunção em Capricórnio. Era esperada há muito tempo, porque são planetas de trânsitos muito lentos. E encontrando em Capricórnio, que é o signo que diz respeito às estruturas das instituições. Então, essas estruturas e instituições estão sofrendo muitas mudanças. E é esperado que isso aconteça. O que significa, assim, de fato, assim, em termos geométricos, assim, os planetas rodam em torno do Sol. Exato. Né? É que você prova o contrário, porque tem quem diga que isso é mentira, tá? Nossa, já. Uhum. Tem o Sol no meio, os planetas estão girando ao redor dele. E aí, o que é uma conjunção com Capricórnio? São dois planetas juntos. Uma grande conjunção é que por exemplo, nesse caso, é um stellium, que são três planetas que estavam, Saturno já foi para Aquário, mas são os três planetas dentro da mesma constelação, trocando, dentro dos graus, né? A gente tem, cada constelação é dividida astrologicamente em 30 graus. Então, eles estão passando naquele momento pelo mesmo grau dentro daquela constelação com relação ao nosso olhar aqui da Terra. Porque é a nossa visão a respeito desses planetas também. Né? Então, eles estão conjuntos, estão juntos. Quando a gente tem uma conjunção, ou seja, dois planetas juntos, ou mais, isso é chamado na astrologia de stellium. Então, são três planetas juntos e três planetas muito lentos, que demoram para se encontrar. E se encontraram nessa constelação de Capricórnio, que diz respeito às estruturas sociais, às instituições, o governo. Tá? Eu sei que de repente a gente não abre aqui para falar de política, mas sim, está pegando em profundidade a questão política, um movimento que a gente assente desde o ano passado. Também, assim, no sentido de que mexe com a política também, Total, né? total. Com a forma como a gente troca. Porque Saturno, porque Plutão, cada um desses planetas também representa algo, né? Representa, Eu vejo os três planetas. Júpiter é o regente de Sagitário e é o planeta que expande tudo. É o planeta que abre os horizontes. Saturno é o senhor do tempo, da responsabilidade. Saturno põe o pé no freio. Então, a gente poderia dizer que são energias opostas de Saturno e Júpiter? Sim. Júpiter é o planeta da jovialidade. Saturno é o planeta ancião. Uhum. É o planeta que chama a gente para ter calma, é o vozinho. E Júpiter é o jovem aventureiro. E a gente coloca uma pitada de Plutão aí no meio que sai colocando fogo em tudo. Plutão é o agente de transformador, né? Que mexe com tudo, que gira tudo, que transforma tudo, que é o catabolismo de tudo, né? Que faz tudo acontecer. Então a gente tem esse encontro. Às vezes, quase como se fosse tipo um primo renegado assim dos planetas. Não tem Plutão? Tem uma coisa assim, porque Plutão, inclusive, meio que deixou de ser planeta. Tem isso. O que
o que que Plutão significa? Se eu entendi bem Júpiter e Saturno, né? Júpiter como sendo essa coisa Sim, da expansão, da novidade, e também é o maior planeta, né? Então todo sim, mundo tem memória de exatamente. Saturno, todo mundo pode fazer uma analogia com Cronos também, com mitologia Exato, do tempo. exatamente. Saturno é o senhor do tempo. Os dois planetas, perdão, desculpa te cortar, Júpiter e Plutão são planetas ligados à questão do tempo, são os cronocratores, são planetas que ligam a questão do tempo. Júpiter, de alguma maneira, traz aceleração e Saturno traz o pé no freio. Então, são energias São energias opostas, né? opostas. E São energias que trabalham em geram, direções diferentes. elas geram conflitos, por isso que a gente tem Elas geram. um conflito como esse. Exatamente, elas geram conflitos, porque, sim, queremos expandir, a gente quer expandir, mas quando eu estou sendo Saturno, além de ser o senhor do tempo, ele é o senhor da responsabilidade, é o pé no chão. Então ele está perguntando para a gente, tá, se vocês como humanidade querem ir para algum lugar, mas qual a responsabilidade que vocês estão assumindo sobre trilhar esse caminho, como humanidade? Vocês querem expandir, querem chegar em algum lugar, mas qual o propósito de chegar nesse lugar? Porque querem. E aí entra Plutão na jogada. E Plutão aprofunda. Plutão vem nos questionar. De Plutão, porque acho que as pessoas falam muito pouco de Plutão, e Plutão talvez tenha um papel muito importante também nessa história. Total, total. Plutão é a chave dessa história nesse momento, porque Plutão, ele fala a respeito, Plutão é regente de Escorpião, casa 8, enfim, e ele fala a respeito dos processos de transformação intensos, da intensidade. Plutão tem a ver com sexo, tem a ver com morte, tem a ver com religião, rege todas essas questões de aspectos transformadores, inclusive as questões que estão ocultas, assim como as viroses. Então, assim, é os processos de transformações, aquilo que está oculto, os mistérios. Tem a ver com as mortes? Sim, tem a ver com a morte. Mas, nesse momento em que a gente vê, o que a gente está enxergando e o grande aprendizado de Plutão? A gente está vendo um monte de questões envolvendo morte acontecendo. Quando a questão morte vem à tona, a gente para pensar na vida. E aí nós temos um ponto interessante, porque a questão é de ressignificar a morte para perceber o que estamos vivendo. O que é que nós estamos vivendo? Aprofundando aquela questão de Júpiter com Saturno para entender melhor o caminho que eu quero expandir. Por que quero expandir? Então Plutão é esse primo renegado que você diz. Plutão é o doidão que, enfim, coloca fogo e faz as coisas girarem e metaboliza tudo. Plutão tem a ver com o nosso metabolismo também. Então ele acelera tudo, né? E também tem a ver com cura. Sempre em cena ou é uma coisa ocasional? Assim? Plutão se está sempre em cena? No sentido de que ele está sempre mexendo com o movimento da. Porque, assim, dentro da minha teoria muito legal, aqui Claro, nós do universo, nós estamos, de alguma maneira, recebendo esses aspectos dos planetas o tempo inteiro também. Sim. Mas qual é o momento em que um determinado aspecto como esse, uma grande conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão, começa a mexer com a vida da Terra, sabe? Sim. Veja, olha só, dentro da astrologia existem as interações interplanetárias dos planetas, interações entre os planetas. Então eles podem estar em conjunção, eles podem estar em quadratura, que é um ângulo tenso, eles podem estar em oposição, que também gera tensão, um cabo de guerra, eles podem estar em sextil, que traz um ângulo sutil, eles podem estar entre si em trígono, que também é outro aspecto fluido. Então a interação entre os planetas traz para a gente algum recado também, como movimento, como Terra. Então, dependendo dessa interação planetária, eles interferem na gente. Eu acho que eu peguei um pouquinho do propósito da pergunta que você fez, porque, ninguém falava de Plutão, e agora Plutão surgiu. Porque como Plutão tem um trânsito muito lento... Sim, porque ele está muito, né, longe da órbita. Exatamente. Muito longe da órbita, ele está muito lento. Então, assim, a troca interplanetária com ele não é tão intensa. Mas, óbvio, desde que Plutão está em Capricórnio, quando a Lua entra em Capricórnio, cara, você espera. Assim, lá vem coisa. Lá vem, é um momento em que as pessoas reclamam de dor na coluna, porque Capricórnio tem a ver com a nossa estrutura do corpo físico. E daí... Hã? Isso foi agora? Isso foi... a Lua vai encontrar Capricórnio daqui no começo da semana que vem. Você vai ter a dor de coluna, então, porque eu acho que eu acabei de sair dela. É que é todo... Vai voltar, né? É que todo mês a Lua encontra, né? A Lua, todo mês a Lua encontra Plutão, porque ela dá a volta por todos os signos do zodíaco. Então, quando ela está passando por Capricórnio, e lá no final de Capricórnio, ela vai encontrar Plutão. Essa grande conjunção,
sim. Existe um dado de quando foi a última vez que aconteceu isso? Ó, essa grande conjunção dessa forma é aqui, assim, tem um encontro de Júpiter com Plutão intenso que quando começou a história da pandemia muita gente pediu para ver, eu fui voltar lá atrás para dar uma olhada na gripe espanhola. Gente, o povo tá rindo do negócio da dor da coluna. Deixa eu só contar uma história que é maravilhosa. Eu tive um problema de coluna esse ano, porque eu nunca tive problema de coluna. Eu sempre fui meio atletinha, assim, aí eu tava sem problema de coluna. Olha o seu trabalho com Capricórnio aí. Isso foi no começo do ano, foi bem na época desse Capricórnio safado aí. Meu filho, eu sei que eu peguei uma mala, aí me deu uma dor de coluna que travou tudo, eu não conseguia mais carregar o peso. Aí eu falei assim, eu tava indo para Salvador. Aí eu falei, rapaz, como é que eu vou carregar essa mala? Eu cheguei no aeroporto de Salvador, pedi um Uber, aí pedi um Uber, né, para poder ir lá pro hotel. Aí chegou o cara do Uber, aí saiu o motorista do carro assim. Aí eu, moço, tudo bem, ó, veja só, por favor, me ajude. Eu tô com essa mala aqui, eu não consigo carregar ela e botar aqui na mala. Você pode me ajudar ele? Rapaz, peça outro Uber que não tem como não. Eu falei, eu não acredito! Eu não acredito! Só em Salvador. O cara descer do Uber e falar assim, rapaz, peça outro Uber. É muito folclore. É maravilhoso, maravilhoso. Enfim, continuando. Não, eu queria dizer para você que eu estava analisando os aspectos da grande conjunção e eu fui dar uma olhada, né, nos aspectos de Júpiter e Plutão, porque, claro, quando eles se encontram, Júpiter vai expandir o que Plutão tá, aquilo que está meio ali no mistério, aquilo que está pedindo transformação e renascimento e regeneração. E lá na gripe espanhola, 1918, Júpiter estava encontrando Plutão em Câncer, que é o signo oposto a Capricórnio, exatamente como estamos vivendo agora. E Câncer tem uma relação muito profunda com o planeta Terra. Uhum. Então, essa transformação lá atrás já vinha sendo pedida como humanidade, né? Como, enfim, dentro da sabedoria cósmica, Deus, grande espírito, é um caminho que nós, como humanidade, já tínhamos um pedido de transformação, já tinha visto. Falaram agora há pouco, aí no comecinho, a respeito do Chico Xavier, né, da data limite, enfim. Tudo que Chico falou está aí também. Não que estava previsto uma pandemia ou isso, aquilo. Eu acho que é muita pretensão falar que estava previsto uma pandemia em tal que ia florescer agora. Mas, como parte de uma grande transformação... Eu previ. Como se o crédito fosse seu. Exato. Senhor. Exato. Ai, preguiça. Exatamente. Eu previ. Não, assim, né? Ninguém previu isso, mas como transformação da sociedade, como aspecto de transformação como humanidade, é claro que a gente sabia que isso ia acontecer. Porque as coisas estavam indo de uma maneira desenfreada, dentro de movimentos inconscientes, que iam gerar um pedido de transformação. Né? Eu até estava conversando com o Paulo aqui em casa, quando surgiu essa história da pandemia, eu falei, nossa, eu falava tanto de uma transformação que ia acontecer muito próxima do ano novo astrológico, e a quarentena começou no Brasil no dia do ano novo astrológico. Assim, que dia... É o que exatamente? É quando o Sol entra em Áries. Então foi dia 20 de março. Né? Quando o Sol entra em Áries, ele passa pelas 12 constelações, quando ele entra em Áries, começa o ano novo astrológico. Okay. E eu falei, caramba, a gente tem uma potência aí de um ano do Sol, um ano de renascimento, um ano solar, com essa grande conjunção em Capricórnio, tomando forma em muita proximidade, muito próximo do ano novo astrológico, tinha transformação. Só que, claro, ninguém esperava que viria por uma pandemia. Mas a gente acolhe e sabe que o universo vai mandar para a gente, e de alguma maneira a gente se encaminhou para esse processo, para olhar para isso, né, como caminho de onde a gente quer chegar como humanidade. A grande pergunta é o seguinte, essa questão se desfaz quando? Sim. E quando que... primeira pergunta é essa, seguida de uma pergunta que quando que entra uma conjunção de cura? Né? Porque acho que para sair uma conjunção ruim também, o universo é muito generoso. Eu acredito muito nisso assim também. Porque está no momento de pânico, mas tudo, inclusive nós, principalmente nós, e todas as coisas têm começo, meio e fim, galera. É uma coisa assim.
número 1 do universo. A gente tá aqui, ó, bombando, não sei o que, morreu. Né? Pode ser que não seja de coronga, pode ser que seja de outra coisa. Exatamente. Esse controle aqui, ele vai durar X anos e ele vai virar outra coisa. Tudo acaba. Se o Império Romano acabou, meu anjo, tem um amigo meu que assim, se o Império Romano acabou, tudo acaba. Ele fala assim, quem sou eu? Até as blogueiras acabam. Então, quando é que isso acaba para começar outro rolê? Então, você sabe que esse rolê de esse processo denso, ele traz muita cura também. A gente está num processo de cura. Isso emana muita cura. A gente está num processo extremamente curador, não tem dúvida, porque toda transformação vai depender da forma como a gente canaliza isso, né? Da forma como a gente intenciona para viver esse processo. Mas ele é extremamente curador por si só. A grande conjunção. Isso que a gente estava falando agora de ser muito desafiador, sim, mas ele é extremamente curador. Plutão é quem cura também. É o planeta da morte, o planeta da transformação e o planeta da cura. Então, quando a gente vai olhar para isso, é claro que isso tem um tom de cura, mas se a gente olha para esse processo de uma maneira mais densa, a gente fica ali patinando, sabe? Não sai do lugar, e não sai do lugar, porque ele veio, essa grande conjunção, esse momento que a gente está vendo, ele veio para nos transformar como sociedade individual. Mas respondendo a tua pergunta, de quando isso passa, né? Que é uma pergunta que todo mundo manda. É uma pergunta astrologicamente. Movimento. Movimento. Tem um movimento interessante aí que começa a acontecer a partir do dia 25 de abril agora. Tô dando que é quando... Uma coisa, eu tô dando um Google aqui. Ciclo Júpiter, Saturno, eu tô buscando grande mutação. Vai dizer, É transformação, regeneração. A gente está passando por um momento de regeneração. Uma coisa, cara, que assim, a Terra, todo mundo fala, ai meu Deus, nós temos que ajudar a Terra a se transformar. A Terra, é muita pretensão a gente achar isso, porque a Terra está se transformando. O negócio é o quanto a gente quer se colocar na mesma vibração para aqui permanecer. Porque a Terra é um organismo que vai se regenerar por si só. E se a gente está fazendo mal para essa Terra veio avisar a gente, ó, vamos pensar na maneira de interagir, vamos ver e analisar a maneira como a gente está interagindo com o outro, com o planeta, para ajustar o nosso processo aqui, porque a Terra vai se reorganizar, né? Isso vai acontecer. Então tem sim um grande ciclo, um grande processo de regeneração acontecendo. Mas... Eu estou tentando fazer os números ao contrário, mas eu não tenho capacidade. 25 de abril. 25/4. 25 de abril, eu também tenho que dar uma olhada aqui nos números. É isso. 25 de abril é quando Plutão começa a retrogradar. E aí, um planeta retrógrado, veja, a gente tem a ilusão de achar que ele está ao contrário, né? Girando ao contrário. Mas ele não está girando ao contrário. Ele está mais lento. É que dentro da nossa percepção aqui da Terra parece que está girando ao contrário. Esse negócio de Mercúrio retrógrado, de Plutão retrógrado, é muito maravilhoso explicar assim, porque na verdade os planetas continuam, galera, girando do mesmo jeito que gira. Não é que tipo um peão, você girou o peão pro outro lado. Não. De perspectiva, que eu também não sei explicar. Perspectiva. Mas a nossa perspectiva na Terra, aí parece que ele tá andando para trás, mas ele não Exato, porque a gente segue no mesmo ritmo. E aí, pelo olhar da perspectiva aqui da Terra, você sente que ele está girando ao contrário. Parece que ele está girando ao contrário, mas é uma ilusão de ótica a gente perceber isso. Mas ele está girando mais lento. E quando um planeta começa a ficar mais lento, tudo aquilo que ele rege fica mais lento também. Então, esse processo da disseminação da energia escorpiana, que tem a ver com a disseminação da virose, tende a também começar a andar para trás, a retroceder. Então, a gente tem uma tendência aí a partir do dia 25 de abril. Depois, Júpiter também começa a retrogradar no dia... Deixa eu pegar aqui. No dia 14 de maio. Então, os dois caras que regem... Ora! Meu Deus, axé! Tem dia 14 de maio, Júpiter começa a retrogradar. E a retrogradação de ambos vai trazer um stop nessa disseminação. Apesar que, cara, eu estou falando desses dois, mas a partir de agora, do mês de maio, quando o Plutão dá o start nas retrogradações, começa a Júpiter, começa a Vênus, começa a Saturno, depois começa a Mercúrio, tudo a retrogradar. Então nós temos um período aí que vai do dia 15 de maio até mais ou menos 15 de julho de muitas retrogradações. Além de 3 eclipses. E eclipse tem a ver com eliminação. Então tem... Conta isso é interessante. Do eclipse.
além disso, temos os eclipses. Então, a tendência é que a gente tenha, no primeiro semestre, um grande fechamento mesmo, até julho, um grande fechamento a respeito desse aprendizado. O Coronga vai acabar o Coronga a partir de julho? Não, né? As coisas começam... A galera aqui no chat, quem tá tomando notas? Eu amo que você fala Coronga também, igual a mim, né? Coronga. O Brasil... Não, eu fiquei... Ele inventou um próprio nome para o vírus Coronga, Não, né? Depois que ficou aquela história, que minha cunhada mandou para mim, aquela história daquele meme do coronavírus, aquilo era assim, ó, você abriu uma porta e coronavírus, o tempo inteiro na cabeça. Você abre uma porta, abre a geladeira, diz alguma coisa, coronavírus, enfim. Me fala um pouco do simbolismo do eclipse. Quando é que são os próximos eclipses, né? Para que serve o eclipse na astrologia, por exemplo? Acho que é uma pergunta bem interessante, assim. Os eclipses, eles trazem grandes pontos de girada e de eliminação. O eclipse vem para eclipsar alguma coisa, né? Ele vem para eliminar alguma coisa. Dia 5 de junho a gente tem um eclipse. 5 de junho a gente tem um eclipse lunar, que é um eclipse da lua cheia. Depois a gente tem um eclipse solar, que é um eclipse de lua nova, no dia 21 de junho. Uhum. E depois a gente tem outro eclipse lunar no dia 5 de julho. Isso, 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho. Eu sinto... Eclipse num período pequeno, né? Sim, são 3 eclipses muito potentes, muita coisa a ser transformada e eclipsada. E não que a gente, enfim, que a gente espere que vai acabar diante desse eclipse, dessa pandemia, e Coronga vai sumir. Uhum. Não, mas tende a ser um processo de limpeza muito grande. Então, tem outro ponto, Caio, dessa história de Júpiter com Plutão, que também merece ser lembrada que no dia 30 de junho, esses 2 planetas se encontram de novo, retrogradando. Então, assim, eu sinto que nós teremos um período de estabilização desse processo a partir de 30 de junho. Tá? Até porque Vênus vai estar retrogradando, Vênus diz respeito às nossas interações sociais. Júpiter e Plutão? Júpiter e Plutão, exato. Tá. Júpiter e Plutão. Outro sinal, aqui assim, 30 de junho, Júpiter e Plutão vão se encontrar retrogradando, e no dia 1º de julho é quando Saturno retorna para Capricórnio, porque Saturno saiu da jogada e entrou em Aquário. E foi justamente no dia 22, foi quando a gente começou esse isolamento como movimento aqui, né? E isso tem a ver com o ascendente do Brasil também, né? Do mapa astral do Brasil. Quando a gente começou esse isolamento social no Brasil, Saturno é o pé no freio, como eu disse. Aquário tem a ver com o nosso círculo social, então eu coloco o pé no freio com relação ao círculo social. E isso tem a ver com Saturno em Aquário, e Saturno retorna para Capricórnio lá no dia 1º de julho. Então a tendência é que, dentro de uma forma desse isolamento todo, acabar lá no começo de julho, eu sinto que as coisas vão estar mais normalizadas. Gente, para quem quiser anotar, colocar no papel, colocar na geladeira, 5 de junho a gente tem um eclipse lunar, 21 de junho tem eclipse solar, 5 de julho eclipse lunar. Muito se fala durante quando tem um eclipse, né? Porque a gente meio que perde um pouco da perspectiva, porque a gente mora numa sociedade que é completamente urbana, tem gente que não vê, a gente tem luz elétrica. Sim. Mas antigamente, né, povos bem milenares, quando acontecia um eclipse, as pessoas ficavam muito passadas, porque, né, tipo, como assim a Lua sumiu, né? Então era uma simbologia muito forte. De que maneira a gente consegue aproveitar o momento do eclipse também para praticar um pouco de cura? Será uma meditação? Sabe? Uma coisa meio tipo... O que a gente consegue nutrir na gente também, além, óbvio, de ficar em casa e lavar as mãos, né? Quais são os nomes babado, assim, para a gente, tipo, rezar, fazer o seu axé, e não importa qual seja a sua crença, assim, né? Acho que nesse momento, fé também, acho que é uma característica... É algo muito importante para a gente perseguir, de qualquer um do seu jeito. Sim. O que eu sinto, é claro que depois de todos, tem um monte de rituais e de meditação, e isso tudo é maravilhoso, mas o eclipse traz à tona, ele mostra para a gente aquilo que... Sabe aquela situação que a gente fica fingindo que não existe, que a gente vai mentindo para a gente? Não, mas não tem problema, tá tudo certo. O eclipse traz à tona para a gente decidir movimentar, ir adiante. Então, óbvio que é
interessantíssimo a gente ter consciência, inclusive não só no eclipse, mas nesse momento que a gente está vivendo, de meditar, de trabalhar o autoconhecimento, de se conhecer, de perceber o que esse momento está chamando a gente para olhar para dentro da gente, para poder fazer esse movimento, que esses processos pedem, que os eclipses pedem. Então a meditação é uma forma, porque eu estou parando para olhar para dentro de mim, estou parando para perceber as minhas interações, né? E veja, a gente está falando de interações, comecei a falar de interações, e Vênus começa a retrogradar, Vênus, o planeta das relações. Vênus começa a retrogradar no momento de isolamento social, em que as famílias estão unidas, os casais estão unidos. Você pensa, as pessoas não ficavam juntas, marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, enfim. As pessoas não ficavam juntas como casal, ficavam juntas pouquíssimas horas do dia. E agora as pessoas estão passando o tempo inteiro juntas. Então, assim, as relações estão sendo reformuladas para perceber o que fica dentro dessas relações, né? Então, enfim, eu sinto que, assim como nesses eclipses, que vão trabalhar muito aquilo que a gente... Você faz alguma coisa diferente ou, sei lá, ou não também, nem sempre. Eu faço. Não faço. A gente faz, né? A gente trabalha aqui fazendo os nossos rituais diariamente. Então, assim, estou fazendo sempre ritual. E eu gosto sempre, diante do eclipse, se for para passar, sei lá, passar uma dica de ritual, que é super bacana, eu gosto de fazer sempre banho com sal grosso. Eu acho que é bacana cuidar da energia com sal grosso, porque ela limpa muita coisa. E pegando a história do sal grosso, eu acho incrível e gosto de fazer sempre escaldapés. Fazer um ritual de escaldapés diante dos eclipses, porque o escaldapé ele também limpa, ajuda a limpar aquilo tudo que a gente quer eliminar e que é o eclipse, o que o eclipse pede, né? Limpeza, eclipsar alguma coisa. Eclipse é um momento de limpeza, então. Total. É um momento de finalização. Eclipse limpa, eclipse eclipsa. Ele tira, ele remove, cara. Então, assim, o eclipse vem... Muitas questões, muitos términos de relacionamento acontecem em eclipses também. Enfim, ele vem para botar o ponto final, para um renascimento. E nesse momento agora do meio do ano, a gente está como sociedade, poxa, vamos renascer, precisamos repensar. Então, de que forma a gente renasce? E eu sinto que é um olhar, sabe? Um olhar para trás para a gente perceber, olha, aquilo já não estava funcionando e eu vim arrastando isso, então por que não mudar isso? Por que não fazer diferente? Por que não fazer de uma forma mais consciente, mais amorosa, enfim, mais responsável com o meu próprio processo a partir de agora? Tem uma pergunta que é tão maravilhosa, mas eu acho que ela é bem difícil de responder aqui, da Fer, que a gente está falando sobre a perspectiva das pessoas que estão, enfim, em casa, e dessa coisa dos relacionamentos e do cuidado, mas ela sinalizou aqui a respeito da galera dos profissionais de saúde, que são, na verdade, as pessoas que estão segurando essa barra no dia a dia, né? Que tem um contato mais vulnerável com o vírus, que estão também em contatos emocionais, eu acho, assim, que são extremamente difíceis. E que eu acho que isso talvez faça parte, assim, da verdadeira vocação dessas pessoas enquanto profissionais de saúde, né? A pessoa que é profissional de saúde é quase como se ela fizesse um juramento, assim, né? Pela defesa da vida e tal. E aí, quando chega esse momento mais difícil, parece que isso é posto à prova, assim. De que maneira a astrologia pode ajudar essas pessoas ou sinaliza isso para essas pessoas, assim, enquanto um momento de mundo, sabe? Eu queria ver se a gente conseguia fazer algum paralelo em relação a essa situação e a astrologia. Sim, o que eu sinto é porque cada um... Ó, Saturno entrou em Aquário em conjunção com Marte e a gente está pensando no nosso papel como sociedade. A gente está vivendo um ciclo de Saturno, que começou um grande ciclo de 36 anos, que começou em 2017. E Saturno é a responsabilidade. A gente saiu de um grande ciclo do Sol, que era o eu, aqui, tudo por umbigo, e a gente está pensando agora de uma maneira mais coletiva. E essa entrada de Saturno em Aquário, ela chama a gente para pensar no nosso papel como sociedade. Pensando em era de Aquário, o quanto eu consigo tirar a figura do Messias, do Salvador de fora, para entender o meu papel aqui dentro, que eu sou o Salvador do meu próprio processo. Então, todos nós, inclusive os profissionais da área de saúde, estão nesse momento dizendo, por meio de atitudes e daquilo que estão vivendo, a vocação do que vieram fazer aqui. É um momento, sim, de repensar muita coisa e
de afirmar isso, como, olha, estamos aqui, a medicina me deu essa ferramenta, porque as profissões são ferramentas, então eu tenho essa ferramenta para ajudar as pessoas, para trabalhar a cura nesse momento, a cura física. E eu estava vendo ontem um documentário em que a pessoa dizia assim, né, um médico perguntava, tá, se chega alguém no hospital e esse alguém está precisando de ajuda e eu não estou paramentado, o que eu faço? E aí a médica, a instrutora diz, você não tem como ajudar se você não estiver paramentado. Você não tem como proteger se você não estiver protegido. E isso em todos os níveis, né? Então, assim, eu acho que os profissionais da saúde nesse momento é essencial trabalhar autoconhecimento, de meditação, de buscar cuidar da energia, porque, enfim, são muito mais drenados do que a gente, porque estão lá no front, lidando com a questão, lidando com o processo ali. Então, sim, essencial cuidar da energia, cuidar, enfim, do próprio processo, inclusive emocional, né? Sim, total, total. Maravilha, gente. Eu vou abrir aqui para perguntas, 3 perguntas, tá? Vamos Porque lá. a tá perguntar, tu sabe, né? Eu sou de Libra, meu ascendente, Total. meu marido é não sei o quê, o que é que eu faço? É, Galera, se puderem fazer perguntas assim, mais coletivas, é, a gente é. agradece. Eu vou Caio, ler você sabe que tem uma pergunta dessas, que tem um meme que rola aí na internet, em que as pessoas, que uma mulher pergunta assim, nesse negócio, no Google da vida, a pessoa pergunta, alguém pergunta, Áries dá certo com escorpião? E aí a mulher responde assim, não dá não. Meu marido, eu sou Áries, meu marido era escorpião, ele me traiu, aí eu fiquei viúva. Ou seja, Áries com escorpião. eu amo Maravilha. vocês. Eu É, vamos ver as perguntas. o povo tá aí, é reiki. Ih, aí é muita coisa. Ah, e tem uma pergunta boa aqui sobre Era de Aquário. Uhum, Sobre Era de Aquário, assim, né? O que é, uhum. então, Era de Aquário? Ela já começou. Vamos Já. explicar isso pra galera. A Era de Aquário já começou. O que é que isso significa? Quanto tempo dura uma era? Uhum, Porque uhum. Aquário, quem entende um pouco de astrologia, sei lá, entende que Aquário é uma coisa meio futurista, né? É um signo que tem uma característica futurista, social, né? De Sim, liberdade também, assim, em algum sim, lugar. sim. É um signo de ar. É. O que significa isso através de uma era? Uma era de aquário, veja, a gente saiu de uma era de peixes que trabalhava um processo de salvador, de eu buscar a minha salvação fora. E também foi uma época da gente repensar, foi a época do nascimento dos messias, das religiões e tudo mais. A era de aquário, ela traz uma nova abertura para a gente como sociedade e para a responsabilidade de eu pensar no papel, veja, na entrega que eu vou fazer como indivíduo, o único que sou, integrando o meu ciclo social e entregando aquilo que eu vim entregar. Então, é um processo, essa era de aquário agora, sobretudo nos próximos 2 anos e meio, 3 anos, que Saturno vai ficar em aquário, a partir do final do ano, depois de retrogradar, ele vem chamar responsabilidade para a gente como indivíduo dentro da sociedade. Sem a desculpa de que, isso ou aquilo, ou porque alguém vai me salvar dos meus pecados. Não, peraí. Deixa eu ver quanto eu consigo me fazer consciente das questões para colocar minha vida em coerência. Eu acho que essa é a grande mudança. A mudança da era de aquário é para um chamado para autorresponsabilidade, para a gente pensar na nossa própria liberdade sem que alguém tenha que nos dar essa liberdade. Sem que um Messias, sem que... Não, peraí. Eu me coloco nessa frequência de ser responsável pela minha vida, pelo meu processo aqui, como abertura, sabe? De Uhum. autorresponsabilidade, de coerência. Ô, Edu, Uhum. quanto tempo dura uma era? 2000 anos? Então, uma era, cara, assim, ó, que depende da evolução dos ciclos dos planetas, né? Muita gente fala que essa era de peixes começou lá atrás e daí desde 99 estamos nessa transição. Então, não tem como a gente falar de um momento exato, Uhum. uma precisão de tempo. Mas pelos ciclos, a gente tende a ter aí pelo menos uns 2.000 anos vivendo essa próxima era de aquário de muita movimentação. Então, mas existe uma questão da transição das eras. Não existe, do meu ponto de vista, algo que diz
começamos a era de Aquário. Assim como quando o Sol entra em Áries, a gente fala, o Sol entrou em Áries, ano novo astrológico. É uma Mas, transição. sei lá, o bug do milênio, 11 de setembro, Exato. Exatamente. ou Exatamente. Não, fora, super. né? Super. Não, assim, É, isso é... capitalismo agora, enquanto a gente conhece e a era de Aquário vai trazer um novo modelo. Não sei, se a gente ter 1000 anos, talvez a gente tenha a capacidade de... Né? Total, para ver se... E a gente fala 1000 anos, só que, cara, assim, em tempos, em processos, assim, o nosso tempo é que a gente vai calcular o tempo com relação ao tempo que a gente tem de vida. E aí esse tempo acaba parecendo muito curto, mas como processo de humanidade, há quanto tempo estamos parados, enraizados nas questões que a gente vive repetindo? Entendeu? Mudou muita coisa, tecnologia, tal, um monte de coisa surgindo, mas lá na essência, o quanto a gente continua enraizado em processos que estão lá desde trás. O machismo, enfim, esse monte de... São processos que estão lá de trás. Evoluiu tanta coisa, mas esses processos enraizados pedem para ser liberados também. Ó, as perguntas já, galera, já tem uns 40 perguntas aqui. Fala da lua rosa em escorpião, lua de hoje, eu não conheço isso. A lua, a gente teve a lua cheia ontem, o ápice da lua foi ontem, da lua cheia em Libra, e a lua já está transitando por escorpião. Peraí, deixa eu pegar aqui que sumiu. Pronto. Agora a lua já está transitando por escorpião em fase cheia, então ela aprofunda e traz os processos para resolução. Ela joga os processos para resolver, para finalizar. É uma lua muito importante. Uma lua rosa, ela tende a ter uma proximidade muito maior da Terra, com a Terra, então ela traz ainda mais energia, injeta mais energia, até porque fica mais visível. Não que energeticamente injeta mais energia, mas a gente tende a ver com uma energia muito maior e nos chama para a responsabilidade de trabalhar essas energias também. Uhum. Olha aí, então hoje o dia é bom, hein, gente? É um hoje dia. É bom, hein? Pelo amor, aproveita, que não tá fácil, galera. Aproveita, turma. Você sabe que alguém mandou uma pergunta aqui, Caio? Aqui, ó. Fala um pouquinho sobre o segundo semestre. Posso responder essa pergunta? Super. Pode. Você sabe que dentro da análise, que eu tenho falado para as pessoas também nos atendimentos, é o seguinte. A gente está agora no movimento de... Temos a lua nova, como tivemos em Áries, no dia 24, e aí agora tivemos a lua cheia em Libra agora. Então a gente abre a lua nova, então o terreno se abre, a gente vai prestando atenção nas coisas que a gente quer semear, vai jogando fermento para isso tudo vai crescendo, se desenvolvendo, chegamos no ápice da lua, as coisas se resolvem. Mais clareza e se libera até renascer a próxima lua. Só que, porém, esse ano, justamente no meio de julho, dia 20 de julho, nós temos uma segunda lua nova em Câncer. Então, costumeiramente, temos uma lua nova por signo por ano. E esse ano a gente tem 2 luas novas em Câncer. Uma dia 21, que é aquele eclipse, outro no dia 20. Isso muda a dinâmica do segundo semestre, porque a lua cheia será no dia 3 de agosto. E será uma lua cheia em Aquário, porque o Sol já vai estar em Leão. Então, vai mudar a dinâmica, porque a gente vai ter primeiro a lua cheia em Aquário, para depois ter a lua nova em Leão, e assim por diante. Então, as questões mudam. É resolver para abrir o caminho, é resolver para abrir o caminho. Eu tô fingindo que eu tô entendendo, mas eu não entendi muito, assim, porque foi muita lua e muito signo. Mas... Vamos lá, eu vou resumir. Como se nesse primeiro semestre a gente estivesse abrindo o campo, eu vou semear, e daí vem para a clareza. No segundo semestre, meu filho, vamos resolver e vamos fazer. Vamos resolver e vamos fazer. Vamos resolver e vamos iniciar. Pede muita decisão. O segundo semestre, claro, vem dessa história da pandemia também, que está todo mundo, não estou conseguindo me movimentar, né? Mas ele tende a trazer uma energia de decisão. Pouco isso, porque tem dia assim que você tá tipo super disposto. Não, hoje eu vou ser produtivo. Vai marcar aula, faz curso online, não sei quem manda e-mail. Tem dia que você tá tipo morto no sofá, assim, tipo assim. Eu tenho vivido um pouco isso, sabe? Sim. É comum. Eu acho também. E você sabe, Caio, que eu acho que isso acontece com a gente sempre. Só que a gente, no dia a dia, estando fora, a gente tem as distrações. Entendeu? A gente se distrai fácil. Então, quando eu sinto que tem essa energia, peraí, deixa eu buscar uma distraçãozinha aqui. Deixa eu fugir dessas distrações. Eu acho que agora isso está sendo mostrado para a gente. A cara disso está ficando mais próxima da gente. A gente está encarando isso. Mas eu acho que isso acontece sempre. Porque, enfim, a gente está passando por um processo. Né? Nós somos como as marés, não é mesmo, meu anjo? Exatamente. Nós somos as marés. Exatamente.
Eu vou fazer um resumo das coisas que a gente falou aqui, porque eu sabia que papo com astrólogo, meu amor, você tem que anotar. Porque é Bora. sempre um paju, é muita informação. Você começa a ter. Então, para resumir e agradecer a todo mundo que ficou aqui, mais de 1.000 pessoas na nossa live, tá? Arrasando. Uau! Olha aí, Jorge Matheus, a louca. Ai, meu Júpiter, Deus, passou tão rápido. passou muito rápido, né? Eu não paro de falar também, vamos lá. Júpiter, Saturno e Plutão formam esse ano a grande conjunção com Capricórnio, que é esse momento que a gente está vivendo, Coronga, um momento de muitos desafios e um momento de transformações, né? Aí, regeneração cura. Teremos 3 eclipses que vale a pena você, nosso telespectador, anotar, que é dia 5 de junho, eclipse da Lua, 21 de junho, eclipse solar, 5 de julho é o eclipse lunar. Exatamente. E nós começamos... E que mais, gente? Eu anotei tanta coisa. Ah, e aí tem algumas datas chaves que a galera vai botar um calendáriozinho no celular, vai botar o alarme, que é o seguinte: 25 de abril, Plutão. Vai fazer o que em Plutão mesmo, Edu, que eu me esqueci? Plutão começa a retrogradar. Plutão Começa a retrogradar mais lento. Mentalizar coisas que vão começar a melhorar esse cenário, é isso. Exato. Dentro desses períodos é legal perceber, opa, peraí, deixa eu ver o que eu estou sentindo. Ah, que bacana, Plutão começa a retrogradar, deixa eu ver uma atitude que eu posso mudar aqui. Esse momento pede consciência com o que a gente está vendo no momento presente. É um passo de cada vez. Então, o que eu posso fazer de diferente hoje? Tá, vamos ver o que eu posso melhorar hoje, o que eu posso fazer aqui. Enfim. Consciência, né? No momento. 25 de abril, Plutão começa a retrogradar. 14 de maio, Júpiter começa a retrogradar. E dia 30 de junho é o encontro de Júpiter e Plutão. Exato. E essa sequência, isso aí. Encontro de Júpiter com Plutão, em que a gente tende a ter uma tendência a respeito, uma tendência de que essa pandemia já esteja num processo mais... É claro, Caio, muito se fala a respeito da astrologia também, na astrologia, por conta desse movimento dos 2 planetas, que isso podem ter surtos, outros surtos, sim. E porque Júpiter e Plutão, eles seguem trocando energia até lá no dia 12 de novembro, onde fazem a última conjunção e cada um segue o seu caminho. Maravilha! Mas a gente, veja, o que é o negócio é porque esse momento está falando para a gente assim, ó, meus queridos, vamos aprender, vamos aproveitar esse momento da quarentena para a gente aprender, para a gente fazer o melhor que a gente pode, o mais consciente, tomar consciência das questões que esse processo está nos chamando, para quando chegar lá na frente, ó, a gente tira de letra e segue. Porque, enfim, não é um castigo que está nos sendo mandado, a gente se encaminhou para isso. Então, se a gente se encaminhou como humanidade para isso, o que a gente pode fazer diante disso? É nosso, I'm sorry mesmo. Exatamente, exatamente. Não tem castigo, não. Como a gente está no oráculo GNT, as pessoas querem que a gente termine, que você termine, no caso, com um ritual para as pessoas. Hoje é lua rosa, lua cheia, né? Tá tudo dando errado, mas enfim, pelo menos estamos vivos aqui, sabe? Podia estar, infelizmente, num leito, passando mal, sem conseguir respirar. Enfim, vamos pensar positivo nessa ótica, assim, que pelo menos quem tá nessa live tá bem, assim, de saúde. E isso... Mais importante, tá foda, a gente não tá fácil, muitos desempregos, muita gente que é profissional autônomo ou freelancer sem saber o dia de amanhã, muito empresário com a cabeça em pé, muita gente, assim, completamente vulnerável, mas pode cuidar de si, né? Então, sim. O que é que você recomenda, assim, que seja feito num dia como hoje? Olha, Caio, recomendo, como a gente falou desse calda-pés, eu vi que alguém pediu a receita, é super simples de fazer, porque sal grosso todo mundo tem em casa. Então você pega uma bacia, isso serve para os eclipses também, você pega uma bacia, enche essa bacia de água, um balde, enfim, e enche essa bacia com água do chuveiro quentinha, que fique até mais ou menos na altura da metade do tornozelo, para você colocar os pés dentro. Coloca 3 punhados de sal grosso, um pouquinho de óleo essencial para quem tem em casa, para quem não tiver, você tem um manjericão desidratado, camomila, bastante gente tem chá de camomila em casa, coloca uma plantinha junto e faz antes de dormir, você coloca os pés lá, faz as suas vibrações, as suas orações também, e fica até quando a água estiver esfriando, depois é só você secar os pés e dormir. Inclusive é maravilhoso para dormir. É bom para dormir, né? É bom para dormir. Escaldapés, eu sou taurino, né? Então o negócio de
Pelo recentemente. relaxar. Hã? Você tem tido pesadelo? Ou você é um cara que não tem pesadelo? Então, eu tenho pesadelo. Assim, faz tempo que eu não tenho pesadelo, mas eu sonho muito. Eu sonho muito. E todas as noites antes de dormir, quando eu vou dormir, eu sei que quando a gente vai ter uma manifestação à noite do inconsciente, eu sempre digo para mim mesmo, eu me permito acessar aquilo tudo que eu preciso acessar para o meu próprio bem, para a minha própria evolução. E duro. Porque qualquer resistência que eu tiver contra o sono, se esvai. Então eu me permito, eu dou permissão para mim mesmo poder sonhar, para que eu possa acessar tudo que eu preciso acessar. Mas é que tem muita gente mandando mensagem, nossa, Du, a gente está tendo sonhos muito malucos. Né? Aí muita gente sonha muito maluco nos últimos dias. Né? É a pura agitação da mente, na verdade. O inconsciente também, a gente estava numa vibração de medo. E muda muito o dia, né? Quando você tem um sono tranquilo. Sim. Nossa, de ontem para hoje eu tive um sono tranquilo, assim, que era uma coisa que eu não tinha há muito tempo, por exemplo. E aí, tipo, nossa, eu tô mais tranquilo hoje. E você não sabe como lutar contra isso, mas talvez esse momento de você, antes de ir para a cama, tentar dar uma desacelerada e fazer um pouco de ritual, pode ajudar muito a induzir um momento mais tranquilo no sono. Exatamente. E veja, é comum que a gente sonhe muita coisa, porque dentro do movimento inconsciente, a gente está sendo ativado em diversos lugares em que a gente nem imaginava. A gente está vivendo momentos que ninguém nunca passou. Então, a frequência do medo está muito forte e está ativando medos dentro da gente que se manifestam dentro do inconsciente. Então, é comum que todo mundo sonhe. Se a gente for falar de sonho aqui, eu sou maravilhado por sonho, né? Então, assim, adoro falar sobre sonho, Jung, descrever sonho, enfim. É uma coisa que eu amo fazer. Então, a gente ficaria 5 horas aqui falando de sonho, de tanto que eu amo fazer isso. E até ano passado, muita gente pedindo, eu falei assim, não, então tá, vou começar a fazer atendimento agora de falar a respeito dos sonhos, porque é uma coisa que eu amo fazer. E que eu busco dentro de mim, né? E é uma manifestação, porque o sonho sempre é maluco. Porque é uma manifestação do inconsciente. Quem está julgando o sonho é o consciente, que é o racional. Então, se não está a cabeça... Fazer uma live para falar de sonho, a gente tá aparecendo aqui que vai acabar 1 minuto já. Ah, meu Deus do céu, vai acabar. Então a gente faz uma live para falar disso. Eu vou adorar, Caio. A gente marca uma live de oráculo para falar de sonho, que esse assunto é muito importante. Vamos, eu vou amar fazer. Adorei. Caio, foi mara. Estou muito grato, meu querido. Muito obrigado. A minha, essa troca passou muito rápido. Foi uma delícia. Todo mundo participou muito também. Nossa, gente, obrigado. Ai, que delícia. Obrigado, meus queridos, minha gente linda, todo mundo que tá aí, viu um monte de gente conhecida aí. Mandando beijo, Caio. Somos Looks, que todo mundo ficou falando, Somos Looks. É uma hashtag. O Somos Looks é um espaço que a gente tem aqui em Busca Vida, nosso espaço de vivências, que a gente tem encontros mensais, que as pessoas vêm para cá para fazer as vivências com a gente. Então, todo mês acontece, quase sempre nas luas cheias. Agora não está acontecendo por conta da aglomeração, né, que não pode ter. Mas a gente volta a fazer isso no segundo semestre. E todo mundo que você vê o Somos Looks é da família do Somos Looks que já vieram para cá viver o Somos Looks com a gente. Eu espero você aqui também, hein, Caio? Vem para cá. Onde é Busca Vida? Em Busca Vida, 15 quilômetros de Salvador. Ah, em 15 km de Salvador? Não sabia disso, do não. lado de Salvador. Quando você vai para cá, quero te ver também. Arrasou. Tá bom? Um beijo, meu querido. Muito obrigado, Caio. Obrigado, GNT. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau.